Nesse depoimento, Mauro Cid havia reafirmado que estava ali por livre e espontânea vontade e que não foi pressionado por ninguém. De forma espontânea e voluntária, ciente do que seria feita a colaboração. E reafirmo, não havendo pressão de nada do Polícia Federal nem do Judiciário. Ele ficou preso até o começo de maio, quando foi solto usando tornozeleira eletrônica e proibido de falar com outros investigados. Meses depois, em novembro do ano passado, Mauro Cid foi convocado a dar novos esclarecimentos, agora ao próprio ministro Alexandre de Moraes. O depoimento foi marcado porque relatórios da Polícia Federal mostraram contradições e omissões na delação, o que poderia anular o acordo, como determina a lei. O ministro disse que aquela audiência era a última chance para Mauro Cid contar a verdade sobre o que sabia. Agora, o colaborador tem também não só benefícios, tem também obrigações. E as obrigações, a maior delas, das obrigações é falar a verdade, é não se omitir, não se contradizer após essa nova fase da investigação, onde vários documentos foram juntados aos autos, onde celulares, mensagens de celulares, mensagens de computadores, novos laudos foram juntados, se percebeu que há uma série de omissões e uma série de contradições, eu diria aqui com todo respeito, uma série de mentiras na colaboração premiada. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. A colaboração premiada, ela não pode ser seletiva e direcionada. Ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui, o colaborador, ele dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público, é o Procurador-Geral da República. E quem analisa após a denúncia, eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República, se haverá culpabilidade ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Não é o colaborador que desde o início analisa, esse não fez nada, não. Eu quero fatos. Por isso que eu marquei essa audiência, eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Nesse mesmo depoimento, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid apresentou a versão dele sobre como evoluiu a trama golpista e como o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhava tudo de perto. Mauro Cid contou, por exemplo, que Bolsonaro pressionou o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, a escrever em uma auditoria que houve fraude nas urnas eletrônicas. A auditoria do Ministério não encontrou fraudes nem falhas de segurança no sistema eleitoral. O presidente estava pressionando ele para que ele escrevesse isso de outra forma. Ele queria que ele escrevesse alguma coisa que não... Na verdade, o presidente queria que escrevesse que desse fraude, que tivesse fraude. Então, foi feita uma construção, uma discussão ali, e o que acabou saindo, eu acho, foi que não se poderia comprovar porque não era possível auditar. Mauro Cid também contou que, mesmo sem conseguir apoio de todos os comandantes militares e sem encontrar fraudes nas urnas, Bolsonaro alimentava a possibilidade de golpe. Em uma troca de mensagens encontrada pela Polícia Federal, o tenente Aparecido Portela, que segundo Mauro Cid era amigo do ex-presidente, aparece pressionando Cid por informações sobre o golpe de Estado. Na mensagem, Portela afirmou: "O pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco."
E Cid respondeu: vai sim, ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte. Mauro Cid confirmou que carne era dinheiro para financiar o churrasco, que era o golpe. Obviamente, aqui, quem é o pessoal e carne é dinheiro. Ou seja, quem estava financiando o golpe está cobrando se vai ter o golpe. Isso. O senhor responde. Hã? É nesse sentido. É isso. Isso. O senhor responde. Não, nesse sentido. E o senhor responde, vai sim. Ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte. Eu quero saber o seguinte: quem é o pessoal que colaborou e estavam colaborando para o quê? Para o dia 8 de janeiro? Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá. Para manter o pessoal lá. Eles estavam nessa angústia de esperar que fosse dado o golpe, de esperar que o presidente assinasse um decreto e as Forças Armadas tivessem alguma coisa. E o presidente, de certa forma, sempre, vou dizer que, usar a palavra que dava esperança, que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Então esse era o ponto. A pergunta dele, todos nós aqui concordamos que ele está cobrando porque colaboraram com a carne, com o dinheiro, com infraestrutura, com gente. Isso. Mas ele pergunta, vai ser feito mesmo o churrasco, que seria o golpe? O que eu quero entender melhor é a sua resposta. O senhor não disse, não sei, vamos ver. O senhor disse, vai sim, ponto de honra. O que o senhor quis dizer com isso? Ministro, eu acho que o contexto foi, que eu falei, era o que o presidente ainda mantinha a chama acesa, que pudesse acontecer alguma coisa. Em 2 de janeiro de 2023, um dia após a posse de Lula, Bolsonaro recebeu uma mensagem de um militar indagando se mantinham um acampamento golpista em frente ao QG do Exército. A mensagem foi encontrada pela Polícia Federal e usada na denúncia da PGR contra o ex-presidente. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Em outro trecho da delação, Mauro Cid confirma que em uma reunião no dia 7 de dezembro, o então presidente Jair Bolsonaro mostrou aos comandantes das Forças Armadas a denominada minuta do golpe. Segundo a denúncia da PGR, Jair Messias Bolsonaro recebeu de Felipe Garcia Martins, que era assessor do presidente, a minuta de decreto que impunha a prisão de autoridades, entre elas os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o colaborador, Jair Bolsonaro fez adiante ajustes na minuta, submetendo à prisão apenas o ministro Alexandre de Moraes e se limitando à realização de novas eleições presidenciais. Foi nessa reunião que, coronel, como o senhor disse no depoimento passado, que o presidente mostrou a minuta do golpe para os comandantes. Eu creio que sim. Dias antes, em um depoimento ao delegado responsável pelo inquérito, Mauro Cid já havia dito que viu Bolsonaro participando da confecção da minuta. Eu falei da minuta eu vi. Eu vi a confecção, eu vi o presidente trocando. Segundo a Polícia Federal, Alexandre de Moraes foi seguido por assessores de Bolsonaro e militares, como parte do plano golpista. Eles usavam o codinome Professora para se referir ao ministro. O ministro perguntou a Cid sobre esse monitoramento. O último monitoramento, que a gente faz aquela brincadeira, né, professora e tal, essa aí foi o presidente que pediu. Quando o ex-presidente Bolsonaro pediu o meu monitoramento, vocês fizeram como? Eu solicitei ao Coronel Câmara. Ele que fazia essa parte? Sim, senhor. Eu não sei quem era o contato dele. Nunca perguntei, obviamente, quem era o contato dele. Isso aí, ministro, é bem clássico das operações de inteligência e das forças especiais. É compartimentação da informação e necessidade do saber. Então, tanto o contato dele. Eu não quero saber, porque se muita gente ficar ligando para o contato, acaba caindo o contato. Também nesse depoimento, Mauro Cid relata o passo a passo da trama para um golpe de Estado e do plano para assassinar o então presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Documentos apreendidos pela Polícia Federal no celular do general da reserva Mário Fernandes mostram que o plano para assassinar Moraes, Lula e Alckmin foi chamado de Punhal Verde-Amarelo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o plano foi impresso nas dependências do Palácio do Planalto no dia 9 de novembro de 2022,
para apresentação a Jair Messias Bolsonaro e seu endosso. Na delação, Mauro Cid disse que logo depois foi procurado por 2 militares quides pretos, integrantes das Forças Especiais, os tenentes-coronéis Rafael de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, para discutir o plano de ataque às autoridades. A data foi entre 10 e 11 de novembro, né? 9, 10 ou 11 de novembro, né? Em que eles expressavam a indignação com o que estava acontecendo no país, que alguma coisa tinha que ser feita, tinha uma mobilização de massa muito grande, que o Exército tinha que fazer alguma coisa, que o presidente não podia se omitir, que os generais não podiam se omitir, né, e que eles estavam propostos a fazer alguma ação que gerasse alguma mobilização de massa, né, que pudesse causar um caos institucional, alguma coisa, que pudesse levar a uma decretação de um estado de defesa, de sítio, né, e alguma coisa nesse sentido. Mauro Cid disse em depoimento que no dia 12 de novembro participou de uma reunião na casa do general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, quando foi dado o aval para prosseguir com o plano. Os quides pretos, que ficariam encarregados de colocar a operação em prática, participaram do encontro. A gente marcou na banca de jornal perto da casa do general, nos encontramos e fomos lá. Quando entrou no nível das ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim, não, o Cid não pode participar, tira o Cid porque ele está muito próximo ao Bolsonaro. Eu saí mais cedo, eu fiquei 20, 30 minutos no período inicial, saí da reunião e voltei para Alvorada. Cid contou sobre uma conversa com Braga Neto para discutir o financiamento da operação. Cid disse que Braga Neto deu a ideia de levantar o dinheiro com o PL, partido de Bolsonaro. Naquele documento estava descrito que eles precisavam de hotel, carro, passagem aérea, né, alguns dados. O valor de 100 mil, inicialmente, fui eu que falei assim, até de maneira brincando, né, não tinha nem ideia de gasto. E o general Braga Neto me orientou a perguntar se o partido poderia custear isso aí. Aí eu fui conversar com o coronel lá, que era responsável pelo partido, não me lembro, recordo o nome dele. Inclusive ele viu o documento, eu imprimi o documento e mostrei para ele o documento, né, esse documento, o inicial, que tinha só as relações. Aí ele falou que o partido não podia, né, trazer manifestante ou apoiar com esse tipo de material. Cid afirmou que Braga Neto mesmo conseguiu o dinheiro, que entregou a ele numa sacola de transporte de vinho. O dinheiro teria como destino final o tenente-coronel Rafael de Oliveira, que, segundo a investigação da Polícia Federal, dias depois passou a seguir Alexandre de Moraes. Eu não me recordo a data, mas talvez que 1 ou 2 semanas depois, o general Braga Neto me entrega dinheiro. Ele acho que foi, eu não me engano, mas quando eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada, né? Ele me entregou era tipo uma coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o de Oliveira. Ao detalhar nos depoimentos as trocas de mensagens e os muitos encontros e reuniões de que participou, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro falou também da resistência que os golpistas encontraram nas cúpulas do Exército e da Aeronáutica, comprometidas com o respeito à Constituição. Cid disse que o então comandante da Marinha, Almirante Garnier dos Santos, ficou isolado ao afirmar que colocaria as tropas à disposição de um golpe. Segundo Mauro Cid, os então comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, se recusaram a avalizar a trama golpista, o que irritava Braga Neto. Aí teve a minuta que foi levada, o presidente ele esmiuçou a minuta, ele enxugou a minuta, já fiz esse depoimento, né, outras vezes. Foi apresentado os comandantes, os considerandos, acho que eram vários itens de considerandos que foram elencados como possíveis interferências do STF, do TSE no governo Bolsonaro para os generais, acho que com uma tentativa de sensibilizar eles a fazer alguma coisa. Né? E o almirante Garnier, como eu já tinha comentado, ele falou, não, a Marinha está pronta, né? E aí o general Freire Gomes ficou irritadíssimo, né? Falou, pô, você não tem efetivo, você quer botar na minha conta,
né? Então, esse era o ambiente e essas eram as discussões que a gente via mais ostensivamente naquele ambiente de Planalto. Tanto que o general Braga Neto, ele não participava das reuniões quando tinha os generais Quatro Estrelas. Inclusive, ele falava, não quero nem estar aqui. Mauro Cid relatou que Jair Bolsonaro deu ordem para que os cartões de vacinação dele e da filha fossem fraudados. O tenente-coronel disse que entregou nas mãos do presidente os certificados com dados falsos. Na conversa meio informal ali, ele, bicho, faz pra mim também. Aí eu fiz pra ele, tudo caiu, tudo pedindo caiu. E aí, o que aconteceu? Quando o coronel Cama, que era o que eu tava passando, ó, ficou sabendo, ele falou, assim, tá doido, tá maluco, não vai fazer essa não. Tanto que ele pegou o cartão do bolso do presidente e rasgou. Ou seja, o presidente ele imprimiu efetivamente o certificado e entregou o presidente. Aí o coronel Cama, não vai fazer esse presente não. Aí eu pedi para ele tirar. O dele e o da Laurinha. Aí ele tirou. Na delação, Mauro Cid também citou os motivos que levaram Jair Bolsonaro a pedir a venda de joias que tinha recebido de presente durante a presidência. Entre eles, o pagamento de uma indenização à deputada federal Maria do Rosário. Ele vinha reclamando sistematicamente do de gasto que ele poderia ter quando ele deixasse o governo, fossem aí. Em 23. Você falou que ele estava reclamando de multas que ele recebia por causa do não uso de máscara, não uso de capacete, os gastos com ações judiciais como da Maria do Rosário, que foi quase acho que 500 mil que ele foi multado, e aí ele pediu para verificar quais seriam os presentes dele que poderiam ter algum valor. Então, uma maneira mais fácil de quantificar seria relógios. Os relógios eles poderiam ser quantificáveis, por cada marca, tudo. E aí eu fiz um levantamento, não sei se tinham 10 ou 20, a gente viu qual relógio que poderia ser quantificado, qual podia realmente ter algum valor, E nesse relógio que estava nessa relação, o Rolex estava entre eles. O que o senhor fez? Apresentou essa lista ao presidente? Isso, apresentei essa lista, e aí ele falou, bicho, então vamos tentar vender isso aqui? Então ele deu a ordem expressa para o senhor vender o Rolex. Isso, para vender o Rolex. Ele autorizou o senhor a vender o Rolex e os outros kits, e os outros apetrechos do kit. Pelo valor de $15 mil. Cerca de $15 mil. Mas foi por aí. Foi entre 15 e 18 mil dólares? Tá, interessante.